Durante a minha época de ensino médio, eu tive uma melhor amiga. Ela era bonita, tinha por volta de 1,55 de altura, cabelos escuros, cacheados, e por praticar esportes ela sempre teve um corpo atraente. Mas era foda. Desde quando eu conheci ela, ela já tinha namorado, então nunca passou pela minha cabeça tentar algo com ela, e por isso a gente virou melhores amigos. Melhores amigos mesmo, a ponto dela me falar abertamente tudo sobre o relacionamento dela e como o namorado dela era um bosta. Exatamente, um bosta, segundo palavras dela mesma. E além disso, ela me falava que o sonho dela era encontrar alguém como eu, um cara legal, engraçado e maduro. E quando ela me falava isso, eu sempre pensava a mesma coisa. Abre aspas. Então por que raios você não termina a desgraça do seu namoro? Fecha aspas. Pois é, na época eu ainda era um jovem ingênuo que não entendia nada sobre as mulheres. Na época, mesmo ela falando isso, ela não sentia um pingo de atração por mim. E naturalmente, nenhum desejo sexual. E mesmo falando que o namorado dela era um bosta, ela continuava com ele, chorando por ele, desejando ele, viciada nele. E bom, um tempo se passou, a gente entrou no segundo colegial, e por causa de uma frustração amorosa que eu passei com uma outra mina, eu comecei a estudar sobre sedução e sobre a psicologia feminina, para entender por que as mulheres fazem o que fazem, pensam o que pensam e são como são. Pois é, eu tava cansado de não entender as mulheres. E depois de alguns meses estudando e entendendo mais a fundo como as coisas funcionam, aos poucos eu fui mudando minha mentalidade, minhas atitudes e meus comportamentos. Até que chegou um ponto onde eu resolvi testar minhas novas habilidades e colocar meus novos conhecimentos em prática. Então eu resolvi fazer uns testes. Não me julga, mano, mas qual seria um alvo perfeito a não ser a mina que eu mais passava tempo junto, a mina que eu mais conversava? Pois é, eu coloquei tudo em prática com essa minha melhor amiga, e pra minha surpresa na época eu tive resultados que eu nunca achei que teria. E calma, é óbvio que eu não fiquei com ela, e sim apenas percebi que ela mudou seu jeito comigo, a ponto de ficar nítido que ela estava se interessando por mim. E agora eu vou te contar o que essa história tem a ver com o tema desse vídeo, e como você pode fazer qualquer mulher se viciar loucamente por você, apenas fazendo duas coisas simples. Faça apenas essas duas coisas que ela se vicia loucamente por você. Ou melhor, faça apenas essas duas coisas que aquela mina que você tanto deseja vai se viciar em você. Então bora lá. A primeira coisa que você precisa entender é a seguinte: as mulheres não se viciam em você, e sim nas emoções que você é capaz de causar nelas. Afinal, pensa comigo, se as mulheres se atraíssem pelo homem em si e pelo seu caráter, todas elas estariam perdidamente apaixonadas por seu melhor amigo e odiariam com todas as forças os cafajestes e os Zé Droguinhas. Você conseguiu entender, mano? Se não, pensa por essa outra perspectiva, ó. Se as mulheres se apaixonassem pelo homem e por seu caráter, a minha melhor amiga do ensino médio se apaixonaria por mim e não pelo namorado dela, que ela mesma falava que era um bosta. Pegou a ideia, mano? Pois é, mesmo eu sendo um cara foda, eu não era desejado por nenhuma mina. Eu tava na friend zone e ainda fui feito de trouxa por uma outra mina da minha sala. E isso aconteceu por causa do que eu acabei de te falar. As mulheres se atraem, se viciam e se apaixonam por você, não por quem você é, mas pelas emoções que você é capaz de gerar nela. Eu era um cara foda, mas não causava nenhuma emoção intensa na minha amiga, a ponto dela começar a se interessar por mim e se viciar nessas emoções. Por outro lado, o namorado dela era um bosta, mas conseguia gerar essas emoções nela, saca? E é por esse motivo que a gente vê tanta mina gata por aí se relacionando com os caras merdas. Eles são os merdas, mas conseguem mexer com o emocional delas, conseguem proporcionar a elas experiências inesquecíveis e emoções intensas. E aqui a gente não tá falando só de emoções boas. Afinal, mano, as mulheres são seres emocionais e se viciam em montanhas russas emocionais. E a gente sabe o quê? A gente sabe que a montanha russa não tá sempre em cima. Ela possui altos e baixos. Ora ela tá em cima, ora ela tá embaixo. Afinal, se ela estivesse sempre em cima ou sempre embaixo, não teria graça, concorda comigo? E essa regra se aplica no jogo do amor e do sexo, no jogo da sedução. Se você for um cara sempre muito legal com aquela mina, que sempre faz ela rir, que sempre fala sim pra ela e faz todas as vontades dela, sendo sempre um cara bonzinho, ela não vai sentir um pingo de desejo por você. Ela vai praticamente te ver como um amiguinho gay dela e vai apenas te usar pra ter validação emocional. Por outro lado, se você for sempre um babaca e só gerar emoções negativas na mina, ela provavelmente vai te xingar, vai te dar uns tapas e nunca mais vai querer olhar pra tua cara. Por isso, seu objetivo é ser calibrado e manter um equilíbrio. E esse equilíbrio é composto por essas duas coisas que faz qualquer mulher se viciar por você. A primeira coisa é o ponto alto da montanha russa. É você gerar emoções positivas para aquela mulher que você tanto deseja atrair, seduzir e conquistar. E se você tá aqui e pensa que uma mulher só se atrai por dinheiro, pode sair desse vídeo, porque se você não mudar esse pensamento, eu não posso fazer muita coisa para te ajudar.
Aliás, você já parou pra pensar que é justamente por você acreditar nisso que nenhuma mulher se atrai por você, mano? Mas voltando aqui, você precisa causar fortes emoções nela, emoções positivas como interesse, felicidade genuína, surpresa, nostalgia, excitação, paixão e admiração. E também algumas emoções poderosas, mas que poucos homens conseguem fazer as mulheres sentir, mas que elas se viciam facilmente, como tesão, perigo e aventura. E mano, um cara morno, que não é nem frio e nem quente, que é aquele cara passivo, bonzinho demais, nunca conseguiria despertar essas emoções na mulher. Por isso elas não se interessam por ele. Por isso seu objetivo é ser mais intenso possível quando você tiver com aquela morena, com aquela gata que você imaginou no começo desse vídeo. Afinal, ela quer viver aventuras, ela quer viver momentos inesquecíveis, ela quer ter uma conversa profunda, lembrar de coisas boas pra assim sentir fortes emoções. E claro, ela quer compartilhar essas experiências com alguém, e esse alguém precisa ser você. Durante uma conversa, não seja aquele cara que fala sempre sobre as mesmas coisas do cotidiano que todo mundo fala. Ela já tá de saco cheio disso, isso não é interessante. Converse sobre coisas que ela não tá acostumada a conversar. Ou sobre coisas que ela tá acostumada, porém vá até um nível mais profundo da parada. E claro, lembre-se de escolher um assunto positivo. Mas que tipo de assunto, Bruno? Me dá ideias. Ai, imperador, o que eu não faço por você? Bora lá, pergunte qual filme ou série preferida dela. Pergunte sobre o que é esse filme ou série, isso se o título não deixar óbvio, né? Pergunte o porquê ela gosta dessa série, e dependendo da resposta você vai aprofundando. Pergunte o personagem que ela mais gosta, e procure descobrir o porquê ela gosta dele. Isso pode render um assunto muito profundo e interessante, e que ainda te ajuda a descobrir muita coisa sobre ela. Aí você vai repetir esse processo com músicas, séries, filmes, animais e comidas. Afinal, todos esses são tópicos globais que você pode usar para iniciar um bom assunto com uma mina. E depois é só você ir aprofundando, fazendo ela pensar em coisas que ela nunca tinha pensado antes, fazendo ela sentir uma boa nostalgia ao pensar na série que ela mais gosta, nos personagens que ela mais gosta, fazendo ela dar boas risadas e sentir felicidade genuína por causa do seu senso de humor, fazendo ela se interessar por você devido à sua maturidade, pelo jeito como você leva a conversa. Afinal, você é diferente dos outros caras, fazendo ela ficar levemente excitada devido à proximidade entre vocês, ao contato visual intenso que você sustenta durante a conversa e aos toques sutis que você dá no corpo dela, sendo calibrado e respeitoso, fazendo ela sentir admiração ao ouvir você falando sobre si mesmo, sobre seus gostos, sobre quem você é. Você realmente é um cara interessante. Tá vendo, irmão? Com uma boa comunicação você consegue causar inúmeras emoções nela durante uma simples conversa, apenas usando suas palavras e o seu corpo. Comunicação verbal e não verbal. Use essa combinação para causar emoções intensas nela. E esse é o ponto alto da montanha-russa, é o nosso primeiro passo para fazer ela se viciar em você e te desejar loucamente. Emoções intensas e positivas. E agora a gente vai pro ponto baixo da montanha-russa, pro nosso segundo passo, que é justamente gerar mais emoções nela, porém algumas emoções negativas. E não me entenda errado, com emoções negativas eu não tô falando pra você ser um babaca com ela e desrespeitar a mina de forma alguma, e sim pra você causar emoções do tipo confusão, uma leve ansiedade, um leve medo, uma leve raiva, uma leve tristeza. Nossa, Bruno, então vou fazer ela sentir medo, raiva e tristeza? Calma lá, imperador. O que você precisa entender aqui são apenas dois conceitos. Primeiro, o que difere o veneno do antídoto é a dose. E segundo, a luz brilha mais forte na escuridão. Como assim, Bruno? Não entendi ainda, mano. Bom, eu vou detalhar pra você. Lembra que eu disse que mesmo a minha melhor amiga falando que o namorado dela era um bosta, ela continuava com ele? Então, isso significa exatamente que ele tinha alguns comportamentos ruins com ela, o que despertava emoções negativas nela, o que seria o ponto baixo da montanha-russa, mas por outro lado, ele também despertava muitas emoções positivas nela, que é o ponto alto da montanha-russa. Viu só? Montanha-russa emocional. Ela tava viciada nisso. Agora, se ele fosse apenas um cuzão que não proporcionasse momentos bons pra ela, ela não teria motivos pra ficar com ele. A balança penderia totalmente pra só um lado, e nesse caso, pro lado negativo, acabando assim com a montanha-russa, que só teria momentos baixos, sacou? Da mesma forma, se ele se tornasse apenas um cara bonzinho, passivo, que concorda com tudo que ela fala, que não consegue dizer não pra ela, a balança ia pender apenas pro lado positivo. A montanha-russa só teria momentos altos, o que também quebraria tudo e faria ela perder o tesão nele. Resumindo, elas precisam tanto de estímulos positivos
quanto negativos. Afinal, como eu já disse, a luz brilha mais forte na escuridão. Ou seja, uma mulher fica mais feliz quando recebe um elogio genuíno daquele cara que só zoa ela do que quando recebe um elogio daquele cara que só elogia ela. Percebe? As zoações seria o ponto baixo da montanha-russa e o elogio seria o ponto alto. E no segundo caso, só teriam pontos altos e nada de pontos baixos, o que é péssimo na geração de desejo e atração. Os produtores dos filmes de Hollywood entendem isso, e por isso nenhum filme que você assista possui apenas acontecimentos bons ou ruins. Todos eles são uma jornada de acontecimentos positivos e negativos, para você se prender na tela e se viciar nas emoções que você sente ao assistir aquela série ou filme. As melhores séries são aquelas que causam variadas emoções em você, boas e ruins, e você precisa ser essa série pra essa mulher. Por isso, mano, faça ela sentir uma leve confusão ao pensar: será que ele tá realmente interessado em mim? Faça ela sentir uma leve ansiedade, mandando uma mensagem de texto dizendo: hey, eu tenho algo muito importante pra conversar contigo. Quem não fica curioso e ansioso lendo uma mensagem dessa, mano? Pois é, saiba jogar com isso. Use essas emoções ao seu favor. Nunca deixe ela ter 100% de certeza que você tá na mão dela, que você tá apaixonado, que você nunca deixaria. Ela precisa sentir um leve medo de te perder. Afinal, se ela tiver 100% de certeza que você tá na dela e nunca deixaria, tudo perde a graça. Ela precisa ter o sentimento de que ela precisa te conquistar dia após dia, de que ela precisa estar ali, sempre investindo na interação, senão você pode deixá-la. Diga não a ela de vez em quando, mano. Ela vai ficar triste? Vai. Ela vai te desejar menos ou te amar menos por isso? É óbvio que não. Ela vai apenas valorizar ainda mais a sua presença quando você dizer sim. E fazendo isso, imperador, usando essas duas ferramentas para causar uma montanha-russa de emoção naquela morena, ela vai se viciar em você. Então, na moral, toma cuidado para fazer uso disso, tá? Porque isso é muito poderoso e pode acabar magoando alguém se usado de forma incorreta, beleza? E se você chegou aqui e deseja conhecer ainda mais sobre as mulheres, você precisa ler o meu e-book, onde eu te falo verdades obscuras sobre as mulheres que elas nunca assumiriam para você. Para acessar esse conteúdo, é só descer a sua tela e clicar no primeiro link